Eu sou um cara que admiro muito, gosto muito de filme de espionagem, filmes com essa temática de Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Filmes que envolvam, independente da época, sobre espionagem, sobre informações, sobre engenharia social e assim por diante. E eu lembro que no ano de, acho que foi 2012, 2013, eu assisti esse filme do Gary Oldman, né, que ele é o ator principal, que chama O Espião que Sabia Demais, na versão, o título, para a versão, versão brasileira, não. O título em português desse filme, em inglês é Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Um baita de um filme. Lembro até hoje que eu me surpreendi ao assistir esse filme, assisti num site pirata. E esse filme ele é muito interessante porque ele, ele mostra como que funcionava a inteligência britânica ali naquele momento, naquela ocasião, envolvendo os russos. Porque é inacreditável como que a Guerra Fria ela era algo tão interessante, porque como não havia realmente, né, uma guerra de explosões, batalhas, invasões, tomada de territórios, bombardeios, envio de exércitos para um território, para tomar um território, eles tinham que fazer muitas coisas para conseguir ter um resultado e conseguir as informações e assim por diante estar sempre na frente dos seus inimigos. E estavam os russos envolvidos ali. E tem uma parte desse filme, eu não vou contar para quem for assistir, eles descobrem que tem um infiltrado dentro da inteligência britânica. E o que me veio colocar esse comentário que eu vou fazer agora, um vídeo do canal como que é? Hoje em Dia no Mundo Militar, é isso? Hoje em Dia no Mundo Militar, sobre o caso Witkoff, com a Rússia, com aquele agente russo. E isso está deixando um escândalo enorme nos Estados Unidos, devido ao que está acontecendo da guerra da Rússia com a Ucrânia. E isso seria uma desgraça para os Estados Unidos, eu falo ainda para o governo Trump, porque esse Witkoff, que eu não sabia, né, vendo os vídeos que eu já vi de alguns canais, esse cara é amigo do Trump, cara. Ele já era um cara que era conhecido do Trump. E ele está fazendo uma parceria, assim. Ele está tentando ajudar tanto a Rússia que houve, na verdade, um vazamento dessas conversas que ele teve com esse agente russo. E agora o Trump está em maus lençóis lá. E isso pode fazer algo que é melar essa negociação que a Rússia quer tanto com a Ucrânia nos termos russos, incluindo, é claro, o mediador dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada no vídeo, porque esse canal é muito bom, aconselho você a se inscrever. Hoje, no Mundo Militar, é o canal do Marcelo, eu conheci o Marcelo. Depois descobri que era o Marcelo, quem era o Marcelo, na verdade, porque ele não aparece nos vídeos. E é muito legal que ele faz um trabalho sobre geopolítica dentro da esfera militar, dentro da esfera da história do universo militar de todos os países, enfim. O cara é muito bom. Se inscrevam no canal dele. E de quebra eu peço também para que você se inscreva no meu canal. Deixe o seu like, caso você curta o vídeo. E na aba de comentários, se sinta à vontade lá para deixar a sua opinião e seu comentário, tá bom? Vamos lá ao vídeo. Vamos ver essa musiquinha da hora. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar.
Neste vídeo falaremos sobre o vazamento de chamadas telefônicas entre Steve Witkoff, o enviado especial de Trump para a guerra na Ucrânia, e um alto assessor de Putin, que revela influência a favor da Rússia. Estará Trump sendo assessorado por um lobista russo dentro da Casa Branca? A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio possui orçamentos apertados e equipes pequenas, a RP Trader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RP Trader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Pessoal, eu fico vendo esse negócio da RP Trader, né? Porque eu assisto os vídeos do Marcelo. Cara, e esse negócio de prospecção, eu não sei para quem já trabalhou, esse negócio tem, se for bom do jeito que ele deixa claro nos vídeos, mano, deve ser um negócio muito extraordinário. Eu não tenho empresa, mas se um dia eu tivesse empresa, cara, e eu precisasse fazer essa parte de prospecção, eu não pensaria duas vezes em estar contratando uma empresa para isso. Na verdade, nem imaginava que tinha empresas para. Na verdade, tem empresas para tudo, né? Enfim, vamos lá ao vídeo. A guerra na Ucrânia, que já dura quase 4 anos, viu em 2025 uma guinada com a posse de Donald Trump. Durante a sua administração, os avanços russos foram constantes, mas brutalmente lentos, com Putin adicionando menos de 1% de território ucraniano às suas conquistas nos últimos 11 meses. E isso a um custo estimado em mais de 200 mil baixas russas entre mortos e feridos. E foi nesse caldeirão que surgiu Steve Witkoff, o improvável arquiteto das negociações entre Estados Unidos e Rússia para a guerra na Ucrânia. Mas quem é esse homem? Witkoff não é um diplomata, é um desenvolvedor imobiliário de Nova York, amigo de longa data de Trump, com ambos se conhecendo nos campos de golfe da Flórida. Essa parte foi a parte que eu falei que eu descobri, né? Que eu vi o vídeo antes. Eu descobri que ele era amigo do Trump. E ele foi, na verdade, aí, eu acho que com o tempo, né? Ganhando a confiança do Trump para conseguir esse cargo que ele tem hoje, né? No governo. E provavelmente não é um cargo que ele está no governo porque ele precisa de dinheiro, né? Ele já deve ser, multimilionário, se não bilionário. E ele conseguiu isso porque, com certeza, o Trump via potencial nele para fazer essas coisas. Enfim, né? Vamos ver. Em fevereiro de 2025, Trump o nomeou enviado especial para o Oriente Médio, uma escolha excêntrica e inesperada, mas que rendeu frutos. Com Witkoff ao lado de Jared Kushner, genro do presidente, elaborando o plano do cessar-fogo em Gaza, que começou a vigorar agora em outubro. E na Rússia, Witkoff é o homem de confiança de Trump, um indivíduo muito criticado por, segundo alguns, dificultar a aproximação de Trump com políticos, empresários e líderes pró-Ucrânia, mas priorizando encontros do presidente com figuras pró-russas. No entanto, Isso que, na verdade, começou a me chamar a atenção. E o porquê que eu acho que, como eu falei do filme, o filme ele é intenso, ele não tem. O filme ele não tem partes de ação, né? Ele é uma trama voltada mesmo mais pro drama, mais pro thriller, ali naquela parte ali de noir, assim, vamos se dizer, né? Não sei qual a especificação certa para aquele filme. E é intenso. E eu tenho uma dúvida sobre esse Witkoff, é que não foi o Trump que escolheu o Witkoff. Né? Aliás, que o Trump tem uma proximidade com Putin muito grande, mas pode ser o que isso? O porquê dessa proximidade? Que não acontece só nesse período que ele está eleito, mas também no outro momento que ele já tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos, não estava ocorrendo a guerra da Ucrânia, ele já era muito, muito próximo a Putin. Ele tem uma admiração por Putin, né, o Trump. E eu acho que o Witkoff foi um desses casos de conseguir. O J.D. Vance, que é o vice-presidente também dos Estados Unidos, tem muito também disso daí. Ele é muito próximo no sentido assim, de admiração do Trump.
E com essa informação do que o Witkoff, ele causa mal-estar, incômodo, eu acho que dentro ali de Washington, sobre isso que acontece com a Ucrânia, tudo que é referente à Ucrânia ele tem dificuldade. E tudo que é referente a Putin, ele facilita o encontro, ele deixa, né, o encontro para o Trump e o Putin terem momentos mais agradáveis, então de facilidade. É que nem aqueles juízes que julgam uma causa antes do almoço ou que eles julgam a causa, né, o veredito final depois do almoço. Quando é antes do almoço, eles estão irritados, não querem papo normalmente a condenação é maior. E quando é depois do almoço que eles já estão alimentados, já estão relaxados, com os níveis hormonais de recompensa altos, eles dão uma condenação mais branda. E o Witkoff, eu acho que ele faz isso. Ele prepara todo o terreno para quando o Putin e o Trump negociem, eles consigam, na verdade, ter uma melhor parceria a favor da Rússia. E a Rússia, nessa parte de espionagem, nessa parte de engenharia social, eles são muito bons, muito bons. Tanto é visto como excepcionalmente leal a Trump, revelando o estilo de trabalho do presidente, que aposta em lealdade sobre expertise. Agora, o cerne do vazamento. No dia 14 de outubro, Witkoff ligou para Yuri Ushakov, o braço direito de Putin em política externa. Ushakov não é um novato. Formado em relações internacionais pela Universidade Estatal de Moscou, serviu como embaixador na União Europeia e é assessor presidencial desde 2012, um trabalhador meritório do Kremlin, como o site oficial russo o descreve. Aí, cadeira ergonômica com até 43% de desconto lá na Elements acontecendo agora. A Bloomberg, não se sabe como, teve acesso e publicou a transcrição dessa chamada, e apesar de não ser possível verificar a fonte, a Casa Branca não contestou a sua autenticidade. Na chamada, Witkoff, em tom de conselheiro experiente, orienta Ushakov sobre como lidar com Trump para avançar um plano de paz na Ucrânia, sugerindo que Putin elogie bastante Trump pelo acordo de paz em Gaza, um elogio que de fato foi feito no dia 16 de outubro, durante a ligação entre Trump e Putin. Mais um estilo muito bem conhecido de Trump, que gosta de ser bajulado e que, segundo quem o conhece bem, é capaz de abrir muitas portas. Mas Witkoff vai além, recomendando que Putin ligue para Trump logo antes da visita de Volodymyr Zelensky à Casa Branca em 17 de outubro. Zelensky chegava com uma agenda clara, pressionar pela compra de mísseis de cruzeiro Tomahawk de longo alcance, capazes de atingir alvos profundos na Rússia, o que prometia colocar as refinarias e bases russas em uma posição ainda mais delicada do que já estão. No início de outubro, o Pentágono liberou a venda desses mísseis, avaliando que não esgotaria os estoques americanos, com o presidente Trump dando declarações mostrando-se muito inclinado em avançar com essas vendas. Mas, seguindo a recomendação de Witkoff, Putin ligou para Trump no dia 16 de outubro, com o líder russo seguindo as dicas de Witkoff, alertando Trump, dizendo que os Tomahawks escalariam a guerra e azedariam as relações Estados Unidos-Rússia. A insistência de Witkoff pelo telefonema de Putin surtiu o efeito pretendido, com Trump recuando sobre a venda desses mísseis para a Ucrânia. Olha como é um jogo de engenharia social e é uma jogada genial da Rússia. A Rússia tá com um cara que é de plena confiança do Trump, que de contrapartida diz que esse cara, o Witkoff, que é esse indivíduo aqui, ó, é totalmente leal ao Trump. Mas, brother, como que o cara é totalmente leal ao Trump, mas está fazendo toda essa jogada a favor da Rússia e tipo, dando de bandeja, porque ele conhece muito bem. Ele sabe fazer não só uma leitura muito bem do Trump, como que ele vê essa leitura na prática, porque ele conhece. Óbvio que nesse papo, acho que não tem inocente, né? Mas se o Witkoff convenceu e agora Trump não permitiu a venda desses Tomahawks para que a Ucrânia destruísse ainda mais as refinarias que já estão comprometidas da Rússia, fazendo o quê? Bajulando o cara. Tipo, mano, vai no ego dele, bajula ele que você vai ver. Ele vai cair rapidinho como mordendo uma isca. O peixe indo pra coisa e vai fazer o que você quer. Cara, isso é uma coisa que, pra gente que tá de fora, já é escandaloso, mas imagine para quem tá dentro de uma instituição governamental que zela muito pela reputação, ainda mais dentro do seu território, né? Isso, na verdade, se for contratado, é uma traição do Witkoff.
entendeu? É uma traição do Hitchcock. Tirando que o cara tá do lado do opressor, tá do lado do país que invadiu um país com base em supostas alegações fantasiosas. Deixando Kiev sem uma arma que seria crucial para sua estratégia de afetar a capacidade de Moscou de financiar a sua invasão. Nesta terça, 25 de novembro, o presidente Trump, confrontado com a notícia do vazamento e do teor da conversa de Witkoff com o assessor russo, minimizou a questão, dizendo que tudo não passava de negociação padrão, já que, nas suas palavras, Witkoff tem que vender a Ucrânia para a Rússia. Mas muitos políticos americanos protestaram, incluindo republicanos, como foi o caso do congressista Don Bacon, do Nebraska, que disse que Witkoff age como se estivesse na folha de pagamentos da Rússia e que esse incidente é um fiasco e uma mancha aos Estados Unidos, com o congressista republicano pedindo ainda que Trump demita Witkoff, que na sua visão já não é mais digno de confiança para intermediar essas negociações. Isso é verdade. Como que você vai confiar nesse momento? Tem que mandar o cara embora. Entendeu? Mas o problema é que eu acho que o Trump, ele tem essa queda pelo Putin. Ele tem uma queda, assim, tipo, de admiração. Não sei, entendeu? Porque politicamente o Putin, ele já tá no meio político, né? Envolvido com política. Desde quando ele era garoto, que ele fez todos os seus processos para ser aceito na KGB. Ele foi espião da KGB, então ele sabe com primazia como isso funciona. E se o Hitchcock totalmente está fazendo isso e ele está na folha de pagamento russa, isso vai abalar totalmente. E eu tomara que abale para o lado bom, né? Porque esses 28 pontos que foram colocados, né, nesse plano de paz só beneficia a Rússia. Reduzir o exército ucraniano, desistir da OTAN, entregar território. O cara invadiu e quer que o outro, para ter a paz, dê de presente para ele um território que ele invadiu. Aí não tem condição, né? Aí é muita coisa. E abrir mão ainda das armas americanas. Quer dizer, os caras têm que estar totalmente rendidos. É um plano de rendição, não é um plano de paz. E tomara que isso venha mesmo a cair e entre lá o plano de 19 pontos, que esse plano é o plano que a Ucrânia aceita e que é aquele negócio que não dá o que justamente a Rússia quer. Agrada os dois lados, só que a Rússia não vai querer esse também, né? Então, acho que eles vão voltar para estaca zero. Porém, se sair o Hitchcock e foi provado isso daí, o Trump ele vai ter que tomar uma atitude cada vez maior a favor da Ucrânia. E outra, tá tendo a pressão também da União Europeia, né? A União Europeia também viu que isso é incompreensível, porque se chegar na Ucrânia, depois vem para a Polônia, da Polônia vai indo, os caras chegam uma hora também de novo. Aonde? Na Europa, né? A transcrição da conversa também lança luz sobre as origens de um plano de paz de 28 pontos que surgiu nos últimos dias, visto como totalmente favorável à Rússia. Um plano que, dentre outras coisas, exige amplas concessões territoriais ucranianas para a Rússia e limita gravemente o tamanho das forças armadas. É ridículo, mano, esse... Ridículo esse bagulho de 28 pontos. De Kiev. Trump apresentou esse plano como sendo dele. No entanto, pela transcrição, fica claro que o plano foi escrito pelos russos, com Witkoff se limitando a imprimi-lo em papel timbrado da Casa Branca. Como é um plano que beneficia exclusivamente a Rússia, deixando a Ucrânia em uma situação altamente precária, a atitude de Witkoff serve para confirmar para alguns analistas que a sua postura é claramente pró-russa e que o seu objetivo é favorecer exclusivamente Putin. Mas Trump não parece se incomodar com isso e, de fato, ordenou Witkoff a se encontrar novamente com Putin em Moscou na próxima semana, enviando para Kiev o secretário do exército Dan Driscoll, com Trump dizendo que espera ter em breve um novo plano de paz aceito por russos e ucranianos. Mas há mais um fio solto, com um outro relatório da Bloomberg sobre uma conversa entre Ushakov e Kirill. Quer dizer, não sei como que a Bloomberg conseguiu isso, mas ela está fazendo, na verdade, um serviço, ou alguém entregou, né, informação para elas, para ela conseguir isso, ou alguém aí caguetou, né, tem um outro espião que caguetou o esquema do Witkoff, junto com o Yurit e o... É Yurit o nome desse cara? Deixa eu lembrar. Não. É Yuri, Ushakov e o Dmitry aí, que é o Dmitry esse de óculos.
Que é aquele negócio, meu, deixa que eu faça o trabalho e o Witkoff só passa lá. O plano é nosso, tem que ser do nosso jeito. Não está envolvendo a Ucrânia. Então, eles estavam manipulando o presidente para isso acontecer. Tem um outro vídeo também que eu vi que as pessoas colocam o Rubio na parede. E o Rubio defende, né, o presidente Trump. Fala, não, a negociação está sendo, meu, assim, assim, assim. Quer dizer, tudo foi feito pelas costas do Rubio. Entendeu? Tudo foi feito pelas costas do Rubio. E acham que o J.D. Vance tem envolvimento nisso? E viu que essa atitude tomando pelas costas do Rubio enfraquece o Rubio para a eleição de 2028 pela Casa Branca. Porque a disputa vai ficar provavelmente entre Rubio e de Vance, que é o vice-presidente, e isso daí pode também ter ajudado. Por isso que o J.D. Vance J.D. Vance é totalmente Russet, né? Da Rússia. Dmitriev, chefe do Fundo de Investimento Direto Russo. Dmitriev, educado em Harvard, é um intermediador-chave entre o Kremlin e Washington. Na transcrição, Ushakov pressiona Dmitriev por uma posição máxima no plano negociado com os americanos, com Dmitriev respondendo que achava que os americanos não aceitariam o que ele chamou de a nossa versão do plano, com isso reforçando a suspeita de que o plano foi moldado por Moscou e entregue a Witkoff por Dmitriev, com Trump o apresentando em seguida como sendo seu. É importante voltar a referir que não é possível determinar com 100% de certeza a autenticidade das transcrições, mas a Casa Branca não negou a reportagem da Bloomberg e o próprio presidente Trump minimizou a conversa, o que reforça que pode ser mesmo verdadeira, revelando que Witkoff está efetivamente... O Witkoff e o Rubio de Vance. Ainda o coisa falando que ele não pode. Se eu não posso negar, é porque aceito, né, velho? Eles não estão numa posição de falar assim, não devo nada, não preciso falar nada, né? É uma posição que eles têm de poder dentro do coisa dessas instituições, né? Uma posição de satisfações, tem que tomar, né? O silêncio, nesse momento, é tido como uma conveniência, né? Se você tá calado, você tá sendo conivente. Ativamente fazendo um grande esforço para favorecer o lado russo nas negociações, com Trump se deixando levar por toda essa influência pró-russa dentro da Casa Branca. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. What do you think of him? I liked him. Yeah. I thought he was straight up with me. Of course, by the way, I've said that. And you can imagine, by the way, I say that, I get pilloried. Oh my gosh, you're actually saying... word called communication, which many people would say, I shouldn't have had because Putin is a bad guy. I don't regard Putin as a bad guy. Eu não considero Putin um vilão, cara. Olha isso. É uma situação complicada. That is a complicated situation, that war, and all the ingredients that led up to it. It's never just one person, right? So I think we're gonna figure it. Não, porque o Rússia é uma pessoa mal. A situação dele é complicada. O Rússia é mal. O cara, a Rússia invadiu a Crimeia em 2014. Já tinha invadido, acho que a Geórgia antes, outro país. Depois da queda que a Rússia caiu na guerra, esqueci agora o nome da guerra, que é o país onde que tem os maiores guerreiros que eles falam. Eles fizeram uma campanha, porque os políticos lá se venderam, fizeram uma campanha pró-Rússia. Hoje os caras acham que a Rússia é uma coisa, e eles têm, na verdade, é um poste. Quem é que manda nesse país? Eu esqueci agora o nome do país. Puxa, como pode? É um poste. Você vê também pela Bielorrússia, Moldóvia, né? Então, assim, ele não tá. A Rússia invadiu. A Rússia tá errada. Entendeu? No jogo geopolítico, ele estava só se defendendo de uma suposta aproximação da OTAN dos territórios dela. Mas não tinha OTAN. Agora que eles estão fazendo isso, que eles vão querer ficar na OTAN, vão querer ter aliados. Tanto que entre outros países ali que fazem fronteira com a Islândia, se eu não me engano, a Finlândia entrou na OTAN justamente por causa disso. Porque sabe do potencial imperialista, invasor, de destruição da Rússia. A Rússia é errada, não tem como realmente defender a Rússia nesse quesito. Entendeu? A Rússia ela tem que pagar pelos crimes de guerra que ela está cometendo. Inclusive, a gente vê muito disso. Eles matam muito mais
os ucranianos, civis ucranianos, do que a Ucrânia está lá se defendendo e não tem alvo para matar quando tem os bombardeios em território russo, é simplesmente a pontos estratégicos, alvos estratégicos. Então, é de uma desumanidade realmente da Rússia, e eu espero que esse Ritkov caia e que o Trump coloque a mão na cabeça e dê apoio total e restrito, geral, para a Ucrânia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, veja um outro vídeo do canal. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu estou produzindo. E no mais, fica assim. A gente se vê logo logo numa próxima react ou numa próxima notícia. Fiquem com Deus. Deus abençoe.